Hoje eu vou encarar um assunto polêmico. Uma das publicações que eu fiz que teve mais engajamento e mais polêmica foi uma postagem que eu fiz falando sobre o decreto federal que passa a obrigar as salas de cinema a exibir filmes nacionais. Essa lei já existia, ela deixou de valer durante o governo Bolsonaro e agora, no governo do Lula, essa lei passou a ter validade novamente. Bom, eu sou contra essa lei e mesmo se você é muito a favor, eu acho que os meus motivos vão te fazer repensar isso. Bom, então a primeira questão é que essa lei vai encarecer os ingressos, porque o aluguel que a sala de cinema paga no shopping, por exemplo, vai continuar o mesmo e ela vai ter menos tempo para exibir os filmes que dão mais bilheteria. Como os custos dela são os mesmos, ela vai ter que compensar isso de alguma forma. Então ela vai ter que cobrar mais em filmes que estão super hypados, por exemplo, Vingadores Ultimato, né, porque ela vai ter menos sessões disponíveis e até mesmo a questão da oferta e da demanda, como vai ter uma diminuição na oferta e a demanda vai ser a mesma, vai empurrar o preço para cima. Então esse papo que a lei objetiva democratizar o cinema não é verdade, né? Você está elitizando ainda mais o cinema, que já não é uma coisa barata, principalmente para quem vai no cinema com família. E é importante a gente considerar aqui que a gente não está considerando filmes nacionais que eles por si só já geram interesse, né? Porque isso aí você não precisa de lei que obrigue as salas a reproduzirem esses filmes, porque é interesse das salas a reproduzirem esses filmes também. Segunda questão é que eu sou totalmente contrário a qualquer forma de intervenção nos meios de comunicação. Então essa lei ela vem com o pretexto de favorecer a indústria de filmes nacionais, mas ela abre brecha para outras coisas também. Por exemplo, imagina que no futuro se tem uma lei que todos os canais de televisão, por exemplo, têm que exibir determinado tipo de conteúdo, ou que 50% da programação dos streamings seja direcionado a pautas progressistas, ou que, enfim, eu sou completamente contra esse tipo de coisa, eu acho que isso aí não é característico da democracia. O terceiro ponto é que essa lei vai contribuir muito negativamente para o hábito de se ir ao cinema. Eu, por exemplo, eu já tenho os dias que eu vou no cinema, né? Já faz parte da minha rotina. E, geralmente, quando eu vou, sempre tem um filme que eu quero assistir. Agora, se as salas de cinema passam a ser obrigadas a exibir filmes nacionais, que às vezes não teriam espaço na sala de cinema, que são filmes que não geram interesse do público, e ele cai justamente no dia que eu já tenho o hábito de ir no cinema, eu passo a não ir aquela semana, aí vai quebrando minha rotina e, no caso de muitas pessoas, vai implicar na perda dessa rotina, desse hábito que a pessoa já tem e vai contribuir ainda mais para que as salas de cinema cada vez sejam menos relevantes, né? As salas de cinema já enfrentam uma concorrência enorme dos streamings, né? É uma pena porque ir ao cinema é um excelente hábito que você pode cultivar na sua vida. É um hábito que deveria ser estimulado, porque a gente vive num mundo hoje onde que a gente é bombardeado de informação a todo tempo, que é cada vez mais presente, o transtorno de déficit de atenção, né? E quando você vai no cinema, você sai desse emaranhado de informações, de notificações para você sentar numa sala escura, descansar a cabeça e direcionar todo o seu foco ainda no cinema. A gente que vai ao cinema, a gente sabe como a gente sai renovado, né? Com a cabeça descansada, né? Até para a saúde mental, esse hábito deveria ser estimulado. E o quarto é que essa medida ela não vai estimular o desenvolvimento da indústria do cinema nacional. Se as coisas funcionassem por decreto, era só decretar que todo mundo era rico, todo mundo é feliz, né? Então as coisas não funcionam dessa forma. Obrigar as pessoas a assistirem alguma coisa não contribui para que aquilo se desenvolva. O que a gente precisa são de bons filmes, de um trabalho realmente de base, né? De estimular a criatividade das crianças, a estimular a contação de história. E isso sim vai repercutir em boas histórias, em bons filmes, né? Quando a gente tem esse protecionismo, né? Quando a gente tem um direcionamento muito grande de recursos a poucos grupos que dominam a indústria da mídia no Brasil, o resultado que a gente tem é isso, né? Produções pouco inspiradas, produções muitas vezes com pautas muito direcionadas, e isso não contribui em nada. Infelizmente hoje no Brasil a gente tem as pessoas que têm o dinheiro, que elas têm as pautas que elas querem colocar para a sociedade, e o dinheiro vai para pequenos grupos de comunicação que dominam quase que todos os meios de comunicação, desde canais de televisão, rádio, revistas, até o cinema também. Expandindo mais essa discussão, a gente vê que essas leis de incentivo à cultura, elas são muito direcionadas a filmes da Globo, por exemplo. A gente não vê nenhum produtor independente recebendo esse dinheiro para fazer filmes que muitas vezes podem ser muito melhores, né? Eu mesmo tenho um sonho de fazer um filme e eu nunca nem cogitei receber nenhum tipo de verba, porque primeiro que é muito distante, segundo que eu não gosto muito
dessa questão de lei de incentivo. Eu acho que o Brasil ele tem questões que elas são muito mais emergenciais, né? Então a gente tem um país que, né, tem gente que morre por falta de hospital, morre por falta de saneamento. Você direcionar recurso público para alguém fazer filme, eu acho errado. E o último ponto que eu queria trazer para essa discussão é o de que, além de não contribuir para o desenvolvimento da indústria nacional, essa lei contribui para o revanchismo, né, que a gente vê cada vez mais na nossa sociedade, e aquele sentimento de que algumas pessoas são privilegiadas à custa de outras. Isso aí não é unificar o Brasil, isso, na minha forma de ver, não é uma coisa democrática. Mas enfim, essa é a minha posição. Respeito, né, de todo mundo, né, desde que seja colocado com respeito. E vamos discutir aqui. Eu acho que quando eu coloco minha posição, eu estou disposto também a ouvir a de cada um de vocês e refinar cada vez minha posição. Eu acho que o diálogo contribui para a construção de posições mais assertivas. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês pensam disso.